existente, com as grandes corporações fazendo a corrida tecnológica. Já tem gente acusando que o Google, com o Google Instant, já está tendenciando pessoas a comprarem, por exemplo, coisas que aparecem no primeiro resultado. Então, daí você já tem uma diminuição da liberdade das pessoas feita pela máquina, né? Que é até o que o professor ali estava falando, que é a diminuição da imaginação e da criatividade. E então, assim, você vê um cenário em que no futuro a gente chega com os cyberpunks coexistindo, que são as pessoas que veem a realidade como se fosse um Matrix, né? Que você tem umas pessoas que são contra essa evolução, são contra essa tecnologia e vivem a par de toda uma sociedade que está aprisionada nesse sistema tecnológico, econômico, sociológico e tecnológico existente assim no futuro. A minha também não é propriamente uma pergunta, mas uma provocação. Foi dito aqui a respeito dos pós-humanos, a respeito de Gaia, né? E no caso o que está acontecendo é que nós vemos que a rede mundial está se tornando cada vez mais densa. Quer dizer, tem uma capacidade de comunicação imensa. E cada, digamos, nervo dessa comunicação é um computador ou é um ser humano. Todos eles formam um imenso conjunto. E eu pergunto a vocês, será que não está sendo desenvolvida uma consciência planetária como um pós-humano? Uma Gaia e que se autoprotege, por exemplo, todo esse movimento ecológico já não seria uma manifestação dessa consciência planetária, onde cada ser humano é apenas uma célula de um gigantesco sistema pós-humano? Obrigado, professor. Vamos lá, Carol. Perguntas fáceis. O tema é simples, então. Olá. Eu sinto um pouco de falta de uma reflexão sobre, um pouco em sentido do que o Walter falou, de um certo distanciamento, né, em vários níveis, e também um pouco no sentido do que o professor Zulfo acabou de falar, como é que nós podemos analisar, talvez, isso de uma forma um pouco mais ampla. Como é que estas questões que vocês estão trazendo do pós-humano, transhumano, da ciborgização, dos vários processos que se pode falar, como é que elas estão presentes no ciberespaço, na cibercultura, na cultura digital brasileira? Então, por exemplo, eu sinto um pouco de falta de uma análise como, em 97, o Mark Derry fez no Escape Velocity, onde ele traz a cultura, a cibercultura, a cultura digital, no final do século passado, onde ele mostra quais são os atores sociais que estão utilizando, estão se apropriando dessa cultura, quais são esses atores sociais, onde eles estão e o que eles pensam. Então, a minha questão é essa: onde estão esses atores sociais na cultura, na cibercultura brasileira? O que eles pensam e qual é essa aproximação do que os trabalhos de vocês, do que vocês estão trazendo aqui com estes atores sociais? Que são grupos, são artistas, como é que se denominam, etc, etc. Obrigada. Em relação à colocação do professor Zulfo e da colega lá, super importantes, eu acho que existe em algumas pessoas a gente escuta uma espécie de demanda em algo parecido com o que a gente conseguiu no Star Trek,
que é essa questão de uma ética da federação, a ausência do dinheiro, inclusive, como consequências, todo mundo faz aquilo que gosta, ou por uma meritocracia, que é a ideia que é trabalhada lá. Eu acho que o consórcio W3C, na internet, na web, tenta fazer isso, através do grupo brasileiro e dos outros grupos, e através da filosofia, muitas vezes, que o Tim Berners-Lee tenta colocar, essa questão do governo eletrônico, das pessoas poderem participar, etc. Não é o único caminho, mas eu acho que é um caminho bastante consistente nesse aspecto, né? Então, no sentido de... na web existir uma autorregulação e uma participação democrática, porque é bastante complicado, né? Por exemplo, que nós temos obras como O Culto do Amador, que tentam dizer exatamente o contrário, né? E esse ano, com a versão 2010 do livro do John Hankins, aquele... que a cultura, a convergência da cultura, ele vai abordar alguns aspectos importantes que mostram um encaminhamento que os usuários, utilizando essa grande rede, começam a dar para os processos. Eu não lembro agora, mas associado a ele, um pesquisador do MIT publicou um livro sobre o YouTube, uma pesquisa dele sobre o YouTube com outro professor associado dele da Austrália. Um livro que é vermelho, tem um quadrado branco e diz YouTube. E eles respondem ao culto do amador, mostrando a importância da internet, do YouTube, para a questão da cultura popular. E aí eles vêm lá com Michel de Certeau, por exemplo, e a gente não encontra referências naquele texto que fala do culto do amador, ou seja, um grande inculto que é um empresário que, defendendo interesses de uma oligarquia, contra essa difusão do ciberespaço. Mas eu acho isso bastante importante, né? Claro que a gente não tem... nós temos uma pulverização nas situações. Eu lembro ainda quando Perdidos no Espaço passava na televisão, eu assisti o primeiro capítulo no Brasil... Estavam divulgando a série, e aí tinha o Jonathan Harris, o ator especialmente convidado. Eu olhava, especialmente convidado por quê? Aí ele dizia lá, ai, 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 o que será de mim? Ó dor, ó têmpora. Não tema, com Smith não há problema. Aí eu dizia assim, que engraçado, eu já ouvi isso em algum lugar. Shakespeare. Ele era um dramaturgo inglês, um grande notório em Shakespeare, ele retirava. O contrato dele foi, eu faço, tem que pagar tanto, mas eu digo o que eu quiser, nas cenas. E eles toparam, foi o maior sucesso. Quer dizer, isso eu acho que é uma coisa interessante, porque na internet nós encontramos, ao acaso, pérolas. Eu diria o seguinte, eu fiz uma aposta uma vez com uns colegas que estavam me falando sobre, não, a internet tem só porcaria e tal. Era um ex-professor da USP, inclusive, né? Não é como o senhor, claro, né? Que é uma pessoa maravilhosa, né? Mas era um cara que falava mal da televisão, que ela tinha que ser desligada, era um programa de televisão aqui perto, né? E aí eu disse, tudo bem, então vamos agora começar a listar. A lista dele acabou em 3 de exemplos na web. E a lista que eu fiz, eu ia em 20, assim, mostrando de coisas. Quer dizer, hoje as pérolas de coisas interessantes na internet são tantas que eu não consigo mais colecionar elas. Eu não consigo mais nem gerenciar, sabe? De tantas coisas interessantes que tem. Mas o lixo cada vez vai ficando menor, porque é autoseletivo. Eu estava monitorando há um tempo atrás um lixo, né? Um site, né? E ele ficou 2 anos no ar, ele não está mais. E aí outros sites interessantes e que contribuem, etc., dentro da perspectiva, né? Então ele citou o Lev Manovich, né? Eu acho que é um autor muito interessante, bastante criticado pelo Mark Hansen, que escreve uma nova filosofia para novos meios, porém a crítica de Hansen, apesar de eu achar que ele traz um estatuto interessante para a questão ontológica da imagem, não tem sentido, porque o Hansen, na realidade, eu vejo assim, como as pessoas têm ciúmes do trabalho maravilhoso que as outras fazem, né?
sabe? E ele critica o Manovich em toda a sua estrutura, só que, na verdade, ele faz alguma coisa nesse nível. O Manovich não está fazendo trabalhos híbridos ou híbridos, né? Onde você tem um tapete fora, tem um personagem fora e dentro. Mas é o que todos os exemplos do Mark Hansen são exemplos interessantíssimos de arte e tecnologia que dialogam com o digital, enquanto que o trabalho do Manovich é só no digital. Que o cinema não é a coisa mais importante do mundo, todo mundo sabe, né, que ele é uma das coisas mais importantes do mundo. Mas ele toma a estética da pintura, ele toma a linguagem, a sintaxe, a semântica da pintura e assim por diante. Assim, eu acho que na questão política da web, as coisas importantes a gente também deve trazer para dentro. E eu acho que o trabalho do W3C é uma grande resposta. Aliás, eu estava vendo, uma das coisas que o W3C usa muito hoje é referência ao Jürgen Habermas e ao professor dele, que é o Karl Otto Appel, o alemão, né? Bom, eram 3 perguntas, vou tentar pegar elas na ordem aqui de novo. A primeira era mais ou menos esse cenário que eu citei, algumas possibilidades como se fosse um consenso absoluto que chegasse ou num estado que todo mundo fosse para a singularidade, ver nas máquinas, ou num estado punk. E, obviamente, tem cenários que vão ser mistos, principalmente nessa evolução, assim como também pode ter oscilações daquilo. Eu tentei fazer as curvas, mas pode ter oscilações de que algum tempo a maior parte das pessoas tendem a um estado, depois tendem a outro. Pode ter um tipo de oscilação também. Então, acho que o mercado tende a se regular, mas não seria... A catástrofe seria se realmente tivesse uma distopia total e se separassem em alguns grupos, mas, enfim. Agora a pergunta do Zulfo. Isso que você está falando não seria algo análogo ao que o Frank Herbert fez em Duna? Nós temos o X, o planeta X, que é o das máquinas. Nós temos os outros, aqueles sujeitos que ficaram no espaço, no hiperespaço, que se transformaram em... 1984, Grava um Mundo Novo, qualquer referência tem. Acho que diversas referências de ficção científica têm cenários que, enfim, tem uma classe dominante dentro de um paradigma e uma outra classe. Mas o que o Zulfo falou, eu acho que exatamente quebra isso, porque quando a gente faz esse cenário, geralmente a gente imagina uma classe dominante de cima estruturando uma coisa de baixo. E essa possibilidade da conexão que ele citou da internet é muito interessante, porque exatamente ela começa a trazer uma estrutura para a rede social, para o posicionamento, que começa a emergir de baixo, se pensar no Wikipedia, em tudo isso. E isso é interessante porque dá uma força que pode brigar com essa estrutura de cima. Então, é uma coisa que eu acho muito, muito importante. Eu acho que vai fazer um paradigma sociológico do futuro bem relevante. E, bom, o último aspecto, acho que ela pediu um pouco de exemplo prático do que estaria discutindo hoje em dia relevante para a sociedade brasileira, alguma coisa assim. E, bom, é óbvio que a gente pode citar aqui Orkut, Facebook, como que as pessoas estão mas não seria só citar o uso deles, citar como que as pessoas se identificam neles, como que as pessoas acham que a existência delas está definida pelo que aparece no Facebook para os amigos dela, etc. e tal. E outro exemplo que para mim faz um tempo foi claro, até quando a Regina Casé falou uma vez, é que antigamente, por exemplo, o status numa favela era o tênis Nike, hoje em dia é o pendrive. Então acho que isso está um pouco distante, parece, mas ao mesmo tempo está na sociedade quase inteira do Brasil. Acho que é isso, só para falar, eu acho que você vê, acho que a pesquisa, uma pesquisa de ponto feita em todos os programas aí de pós-graduação ou nas universidades, eu acho que nesses níveis também, nas pequenas coisas do social. Né? Só para falar do que o professor citou ali, o Pierre Levy tem essa questão essa inteligência coletiva, mas já é uma coisa mais dos anos 90 mesmo, né? O Roy Ascott pensa no hipercórtex, é uma coisa que junta todas as mentes, né? Mas eu acho ainda uma visão mais romântica, mas pode ser, se for pelo pensamento estruturalista, assim, que consiga emergir alguma coisa dessa, uma evolução mesmo.